Olá pessoal, Fernando Rosário de Souza, professor de História, para tentar falar para vocês um pouquinho aqui, sobre a crise medieval e o Renascimento, o assunto aí do começo do sétimo ano. Então, só para a gente ter uma ideia, como que o feudalismo surgiu? A gente tem que lembrar que no final do Império Romano, o mesmo motivo que fez o Império Romano ser forte, que eram as recompensas dadas aos soldados do Império Romano quando eles conquistavam novas terras, foi esse mesmo motivo que acabou levando o Império Romano ao declínio, porque quando eles conquistaram praticamente tudo que havia para ser conquistado, não havia mais recompensas para serem dadas aos soldados. Então imagina esse círculo vicioso. Quando não há mais terras para serem conquistadas, há menos recompensas. Com menos recompensas, há menos motivação para os soldados. Com menos motivação para os soldados, há menos soldados. Com poucos soldados, as poucas terras que há para serem conquistadas não são conquistadas. Menos recompensas, menos soldados, menos conquistas, menos recompensas, menos soldados. E isso vira o círculo vicioso, né? Então, com um exército enfraquecido, Roma vira um alvo fácil para as invasões bárbaras. E aí, os bárbaros, que são povos vindo do norte da Europa, do leste da Europa, vikings, ostrogodos, visigodos, os povos germânicos, eles acabam tendo uma economia baseada nos saques. E se você é um povo que tem uma economia baseada em saquear outros povos, você vai preferir atacar regiões urbanas. A gente brinca, saquear uma região rural dá mais trabalho, né? Você vai sair com um porquinho debaixo do braço correndo ou com uma vaca nas costas. Você vai preferir atacar onde existem tesouros, joias, as regiões urbanas, de modo que as pessoas fugiram para os campos. Os campos já tinham donos, os ex-generais do exército romano. Ex-generais do exército romano costumam ser caras ligados em proteção. Eles eram senhores feudais. Feudos eram fazendas com grandes muralhas em volta. Então, eles deixavam as pessoas que iam buscar morar no feudo, desde que pagassem pelo menos 3 taxas. A talha, dar metade da produção para o senhor feudal. A corvéia, trabalhar de graça alguns dias da semana. E as banalidades, pagar para usar as benfeitorias do feudo. Não é? E por que as pessoas não fugiam dos feudos, então? Porque elas estavam entre a cruz e a espada. A cruz, dentro do feudo, sempre era permitido morar membros do clero, que dentro de uma mentalidade Deus, cêntrica, Deus no centro, diziam que quem fugisse do feudo estava perdendo a sua salvação, não estaria fazendo a vontade divina. E mesmo quem não acreditasse nessa mentalidade teocêntrica da cruz, teriam medo do ataque dos bárbaros, teria medo da espada. A gente diz que eles não fugiam dos feudos porque eles estavam entre a cruz e a espada. Só que, passados 1000 anos, né, por volta de 1200, os bárbaros começam a se sedentarizar. E alguns moradores do feudo, alguns servos, começam a aprender a fazer algumas técnicas que deixam a sua plantação mais produtiva, como, por exemplo, a rotação de culturas, deixar uma parte da terra sem plantar para a terra recuperar os nutrientes e também revezar os tipos de alimento em cada parte da terra.
e aprendem a usar o arado de metal, que oxigena a terra e deixa a terra mais produtiva, gerando excedentes. Isso faz com que essas sobras de alimentos precisem ser vendidas, trocadas, misturado isso com a sedentarização dos bárbaros, né? Os bárbaros se acalmando. Eu vou falar o nome de alguns povos bárbaros, você logo já vai associar com que país que eles acabaram se fixando. Francos, França. Germânicos, Germany, Alemanha. Italiotas, Itália. Anglos, não vai falar Angola, hein? Anglaterra. Vikings, Dinamarca, né? Noruega. Muito bem, então alguns povos começaram a ter lugares fixos e isso foi fazendo com que o medo de sair dos feudos diminuísse. A igreja, o medo de ir para o inferno, também começou a ser questionada. Começou a ter um movimento que começou a duvidar se tudo que os padres falavam era verdade no final da Idade Média, começo da Idade Moderna. Então toda essa mistura de sedentarização bárbara, questionamento das ideias da igreja e produção de excedentes fez com que alguns servos começassem a sair dos feudos. Todos os servos quiseram sair dos feudos? Não. Os servos que começaram a querer sair dos feudos e ir para as feiras comerciais, existiam duas muito grandes, Flandres e Champagne, eram aqueles que tinham funções que serviam tanto no campo como na cidade. Os artesãos, tá? Marceneiros, sapateiros, alfaiates. Eles se reuniam em guildas ou corporações de ofício, reuniões de artesãos de uma mesma função. E eles combinavam duas coisas principais: preços, para ninguém vender muito mais barato do que o outro, porque se um começasse a vender muito mais barato do que o outro, o lucro diminuiria. E também para não ensinar a profissão para muita gente, manter a profissão dentro da família para que não houvesse muita concorrência. E como eles iam morar fora dos feudos, nas cidades que se chamavam burgos, eles acabaram recebendo o nome de burgueses, ou a classe deles foi chamada de burguesia, a classe dos ricos comerciantes. E para eles vai ser muito interessante que o feudalismo acabe. Imagine o seguinte, imagine que você é um comerciante e é muito ruim para você, quando você vai comercializar, cada feudo ter uma lei diferente, um imposto diferente, uma moeda diferente, um sistema de pesos e medidas diferentes, né? Você vende tecidos. Num feudo mede em polegadas, no outro em palmos, no outro em cúbitos, no outro em jardas, no outro em metros. Cada vez que você vai mudar de feudo, você pode ser enganado, porque você não conhece bem o sistema de pesos e medidas dali. Num feudo usa libras, no outro escudos, no outro liras. A moeda é diferente, cada vez que você precisa fazer a conversão da moeda, a pessoa que vai trocar, que vai fazer o câmbio da moeda, te cobra uma taxa. Então esta burguesia, ela vai querer acabar com o feudalismo e vai querer que tenha um único rei que mande numa vasta região. Eles vão fazer uma aliança com os reis da época para eles mandarem mais do que os senhores feudais de cada feudo. Isso é no fim do feudalismo, no fim da Idade Média. E isso tudo vai sendo junto com a crise do século XIV. Se você não sabe muito bem séculos, lembre que séculos têm 100 anos. O último ano do século XIV é 14 vezes 100, 1400. O mundo então está passando pela guerra. Então temos a disputa de regiões comerciais, Flandres principalmente. Como as pessoas estão na guerra, os homens estão na guerra, há menos gente plantando, isso gera fome. Como as cidades estão crescendo de modo desorganizado, não há um saneamento básico, há um grande crescimento de ratos, e os ratos geram
leptospirose, que na época era chamado de peste bubônica, porque causava uma série de bulbos na pele, né? Joia. Joia porque a gente acabou o assunto, não porque isso seja joia, hein? Um outro assunto que nós temos aí também no começo do 7º ano é o Renascimento. Na Idade Média, esse nome, dentro da linha do tempo, né, pré-história, Idade Antiga, Idade Média, Idade Moderna, Idade Contemporânea, a gente já viu que essa linha do tempo é uma linha do tempo eurocêntrica com todas as limitações, baseada nos valores europeus e não baseada em fatos dos povos da América ou nos povos da África. Mesmo assim, é a linha que tradicionalmente é usada, ainda que existam limitações. O nome Renascimento, ele tem outro preconceito escondido. Ele entende que durante a Idade Média, né, do ano 400 e alguma coisa até o ano 1400 e alguma coisa, é como se a cultura do mundo tivesse morrido. Neste período em que houve o feudalismo, neste período em que houve o domínio da Igreja Católica culturalmente falando, a burguesia, que deu o nome ao período que veio depois, do século XV em diante, considera que houve uma morte cultural, que usar a fé para explicar o mundo, que usar o teocentrismo, Deus no centro de tudo, é uma morte cultural. E que eles tinham do século XV em diante, né, de 1400, 1500 em diante, a função de fazer renascer o racionalismo, o humanismo, o antropocentrismo, ou seja, os valores humanos, os valores da razão, e não mais as explicações da fé, as explicações sobrenaturais que eram da Idade Média, mas sim as explicações da razão, do ser humano, igualzinho os gregos e os romanos faziam na Idade Antiga. Então, os gregos e os romanos na Idade Antiga, eles usavam muito a razão. Na Idade Média, teria havido uma morte da razão para a fé ser mais importante. E aí o pessoal do século XV e XVI fala assim, olha, agora a gente vai fazer viver de novo o que os gregos e os romanos faziam. Então a gente vai fazer o renascimento dos valores gregos e romanos. O antropocentrismo vai ter lugar, o humanismo vai ter lugar de novo, e não o teocentrismo, e não Deus no centro de tudo. A gente vai resgatar os valores greco-romanos. A Itália foi o lugar que é considerado o berço do Renascimento. Por quê? Porque as principais rotas de comércio estavam lá. Então, grandes líderes burgueses estavam ali. Veneza, Florença, Gênova. Tinha uma família muito rica chamada a família Médici. E os patrocinadores burgueses não eram chamados de patrocinadores, eram chamados de mecenas. Então a gente fala que houve o mecenato artístico-cultural. É o patrocínio das grandes famílias, tá? Entre os artistas, se você lembrar o nome das tartarugas ninja, junto com o Donatello aqui, né? Você vai lembrar o nome de 3 grandes representantes do Renascimento. Michelangelo fez uma escultura muito bonita, deixa eu ver se eu encontro aqui, chamada Pietà. Num único bloco de rocha, de mármore, ele dizia que ele libertava a escultura da rocha. Ele fez Maria, a mãe de Jesus, com Jesus no colo. Normalmente as esculturas de Maria com Jesus no colo são ele bebezinho. Aqui não. Aqui seria a piedade da mãe de Jesus com ele no colo depois de ter sido crucificado. Temos o Leonardo da Vinci, em que uma das pinturas mais famosas é a Mona Lisa, que tem como curiosidade parecer que tem os olhos tristes e a boca alegre. Alguns críticos da arte dizem que a Mona Lisa seria uma tentativa de autorretrato do próprio Leonardo da Vinci. E temos o Rafael Sanzio, que entre as obras de arte dele estão retratar Maria, a mãe de Jesus,
como um ser humano comum e não como uma deusa, né? Então, uma Nossa Senhora, uma Maria mais gorduchinha, né? Essa Madonna aqui é a Virgem de Alba, de tão branquinha que ela é. Jesus brincando com o primo dele, o João Batista, né? Muito bem, vou tirar minha cabeça aqui das técnicas. Entre as técnicas que os artistas do Renascimento desenvolveram, estão a transparência, né? Muito difícil fazer transparência, não existe tinta transparente, então é necessário desenvolver uma técnica. A perspectiva, a ideia de 3D, a ideia de que dá para você passear pela obra de arte, e o respeito à anatomia. O Leonardo da Vinci, por exemplo, ele tinha amizade com médicos da época e ele pedia para que quando houvesse algum cadáver, algum morto, que ele pudesse ver como era o organismo por dentro, para poder desenhar com maior precisão os músculos, as veias, as artérias. Então, imagine a preocupação deles. Gente, estes dois assuntos, né? O assunto que a gente viu ainda há pouco, a crise medieval e a transição da Idade Média para a Idade Moderna, e o Renascimento, são os assuntos do volume 1. E com esses assuntos do volume 1, eu espero que você esteja preparado para ter continuidade nos seus estudos. Espero que esse vídeo tenha ajudado bastante. Até a próxima, pessoal!